Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade, quando nós abrimos a mão de quem somos para agradar o outro. Então, eu quero começar essa aula primeiro falando sobre uma ferramenta que eu deixei em PDF para você preencher, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois vamos começar a nossa aula. A ferramenta em PDF tem 3 colunas. A primeira coluna tem uma série de palavras: dívida, dinheiro, papéis da mulher, papéis do homem no relacionamento. E assim por diante. E ela é dividida em 3 colunas. Você vai olhar cada palavra que está na primeira coluna e na segunda coluna você vai escrever o primeiro pensamento que vier à sua mente. Então, por exemplo, não tem a palavra bebida alcoólica, mas se tivesse, o primeiro pensamento que você tem sobre bebida alcoólica, você deverá escrever ao lado. Talvez alguém fosse escrever: ah, se equilibrado é muito bom. Talvez a outra pessoa escreveria: ah, eu amo, é minha companheira nos finais de semana. Talvez alguém iria falar: em exagero, é um fracasso pessoal. Entende? Você vai escrever a primeira palavra, o primeiro pensamento que vier à sua mente. Depois que você preencher a coluna do meio totalmente, aí você vai para a terceira coluna. E lá você vai preencher linha a linha. O que esse pensamento que você teve lá sobre dívidas, de onde veio? Veio do seu pai, da sua mãe? Então, vamos começar a nossa aula, né? Amar você impede que eu seja eu mesma? Essa é uma dúvida, sabe? Muitas pessoas, né, entram para um relacionamento e não sabem bem, né, até onde eu posso ser eu mesmo e o quanto eu posso abrir mão de quem eu sou em função desse bem-estar no relacionamento. Então, existe ali uma linha que é muito fininha, muito tênue, que as pessoas têm muita dificuldade nisso. Muitas pessoas acabam tendo uma atitude controladora, enquanto que outros acabam abrindo mão de tudo o que querem, tendo uma atitude extremamente submissa. Aquelas pessoas que não conseguem expressar o que querem e o que não querem, né? Quando nós nos conectamos com alguém, nos relacionamos com alguém, começamos a se relacionar com alguém, é comum que a gente olhe somente para aquilo que é similaridade, para aquilo que é interessante, aquilo que eu gosto no outro, né? A parte que eu vejo que é parecida, gostos parecidos. E também, muitas vezes, ou eu não olho para aquilo que é tão diferente, ou para aquilo que eu não gosto. E aí, naquela ânsia, né, de querer agradar e realmente se conectar com essa pessoa, é comum que um vai abrindo mão de um sonho, vai abrindo mão de uma coisa que gosta, né? E é aí que está o perigo. Eu preciso ter um certo equilíbrio. Aquilo que eu não gosto do outro, muitas vezes, eu tentar cortar, né? Querer que ele mude. Então, tudo isso é uma adaptação que é gradual, que muitas vezes é lenta e que quer garantir uma coexistência ali, um relacionamento harmonioso. Será que isso tudo deveria ser um problema? Sabe? Às vezes, se eu pensar que aquele excesso de similaridade dentro de um casal, se eu pensar nesse excesso que parece que os dois pensam igual, que tudo que eles falam é igual, é, parece que tem alguém ali que não está sendo ele mesmo. Sabe aquelas ervilhas? Se eu abrir uma lata de ervilha e for olhar, elas parecem tão parecidas, né? São tão parecidas, tão iguais, da mesma cor, do mesmo formato, do mesmo tamanho, sabe? Casamento não precisa ser assim. As pessoas podem se amar e podem ser, sim, diferentes, né? Porque vocês não são ervilhas dentro de uma lata. Então, a gente tem que olhar para esse casamento e avaliar. Será que aqui dentro do meu casamento, será que eu estou
abrindo mão de quem eu sou, do que eu gosto, para não desagradar o meu parceiro? Ou será que eu sou aquela pessoa que sufoca tanto a personalidade do meu cônjuge por medo que ela pense diferente, que ela cresça, que ela vá embora, né? Tem muitas possibilidades. É muito natural quando as pessoas se apaixonam, né? A gente assumir a responsabilidade por aquele casamento dar certo, aquele relacionamento dar certo. Muitas vezes a gente vai abrindo mão de quem nós somos. Um casamento ou um relacionamento tem diversas fases. Tem aquela fase da fusão, né? Que você ignora essas diferenças. Sim, você reconhece que tem coisas parecidas, mas aquilo que é diferente você começa a ignorar para que se forme um casal. Mas depois que esse casal acontece, né, que ele vai já se adaptando, é aí que a gente começa a perceber as diferenças, né? E claro, não dá para discutir ou para brigar por qualquer diferença que apareça. Mas tem algumas coisas que vale a pena sim resolver. Não que quando eu falo discussão, não é discussão como briga, mas uma conversa sim para tentar resolver alguma coisa, sabe? Não adianta eu fingir que não existe diferença nenhuma. Não existe eu fingir que eu não estou vendo ou tentar suprimir, fazer com que o outro abandone aquilo que para ele é importante. Eu preciso sim ter essa conversa, essa discussão para resolver, né? Para ter um lar harmonioso, mas sempre respeitando essa individualidade do meu parceiro. A similaridade, ela sempre vai ser importante, né? Para a gente construir um lar harmonioso, um casamento estável, né? A gente sempre vai procurar que tudo fique no seu lugarzinho, né? Mas nessa fase de adaptação também existe uma fase de autoafirmação. Eu preciso provar, eu preciso expressar ali dentro do casamento aquilo que faz parte da minha personalidade, aquilo que é importante para mim. E se isso não acontece, talvez o começo ali do casamento a gente consiga, né, ir levando daquele jeito, mas com o passar do tempo pode gerar sim ressentimento, mágoas. E lá na frente, aquilo que não é expressado pode sim expressar de uma forma muito pesarosa, pode explodir, né? Porque a gente tem que ter em mente que duas pessoas sempre vão ter gostos, padrões, horários, né? Distintos, coisas diferentes, cada um tem aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E muitas vezes, alguns casais com medo de briga, com medo da separação, ficam evitando esse confronto e fingem que essas diferenças não existem, que elas não acontecem, né? Então, existem vários exemplos disso. Sabe aquele casal que um deles, né, gostava muito, por exemplo, de jogar futebol, né? E de repente a mulher não quer. Fala, não gosto. Talvez sim por medo, por insegurança, mas fica ali tão brava, falando que não gosta, que não quer, e aí o marido pensa, ai, é melhor eu não ir jogar mais futebol. E ele começa muitas vezes a racionalizar, a tentar dar uma explicação a si mesmo, pensando assim, eu tô sem tempo mesmo, não tô indo mais no futebol, porque eu machuquei aqui meu pé, depois que eu machuquei meu joelho, nunca mais fui o mesmo. Ou porque, tô sem tempo, muito, o trabalho tá pesado, muita coisa. Só que daí, muitas vezes, né, vai gerando o quê? Um ressentimento. As pessoas vão dando essas desculpas, mas lá dentro vai ficando assim um pesar, uma falta, um ressentimento, uma mágoa. Então, outra tática, né, para evitar essas brigas durante esse período de autoafirmação é ficar olhando só para aquilo que é similar, para aquilo que é comum, para aquilo que os dois gostam. Concentram todas as suas energias naquilo. E aquilo que é diferente, finge que não está acontecendo.
A gente precisa olhar para o parceiro e pensar que cada um tem sim os seus projetos pessoais, e que quando eu permito, eu dou esse espaço para que o meu cônjuge tenha esse tempo, desenvolva lá os seus projetos pessoais, tenha os seus momentos de conexão consigo mesmo, ou que vá se relacionar com outras pessoas, né? Mulheres vão se relacionar com as amigas, os homens vão jogar um futebol com os amigos, que isso é saudável. Isso faz com que a energia seja renovada, que o relacionamento seja também revigorado. Quando a gente sai lá, às vezes aqui em casa mesmo, eu saio com minhas amigas e quando eu volto, né, porque eu dei risada, falei de outras coisas fora do casamento, outros assuntos, né? Então eu volto parece que mais leve, mais bem-humorada. Isso também faz parte do casamento, também colabora para o bem-estar do relacionamento. Então, é importante que as pessoas preservem isso. Claro, é importante o casal fazer atividades juntos, ter esses momentos de conversa, momentos de intimidade sexual. Tudo isso é importante dentro de um casamento. Mas é importante também que cada pessoa tenha o seu tempo de se conectar consigo mesmo, de se relacionar com outras pessoas, de fazer coisas que gostam, de pensar em projetos individuais. Muitos falam assim, não, mas é que o meu parceiro é meu melhor amigo. Mas se a gente for analisar e olhar, um amigo, a gente não fica o tempo todo com ele, 24 horas por dia com ele. A gente não passa 7 dias da semana com ele, né? Então é mais fácil eu olhar para aquilo que me conecta com ele e não olhar, então, para as diferenças. Então, a gente pode observar isso. À medida que a minha vida passa, né, em determinados estágios da minha vida, eu tenho determinados amigos, ou em determinados ambientes também tenho um tipo de amigos. E à medida que os meus ambientes vão mudando, ou à medida que a vida vai passando, as minhas necessidades também mudam. Então, tem amigos que permanecem, outros que se distanciam, amigos que eu vejo com mais frequência, outros com menos. Mas cada vez que eu encontro um amigo, eu vou me concentrar naquilo que nós temos de similar. Eu não fico brigando com ele pelo aquilo que é diferente. E não penso que o meu amigo é igual a mim em tudo, porque ele não é. Eu só vou me concentrar naquilo que eu gosto, nos interesses em comum, nas similaridades. E o parceiro, né? Aí que tá. Eu não posso pensar que ele é meu melhor amigo. Claro, ele deve ser o seu melhor amigo, mas não o seu amigo igual. Ele não precisa ser igual a você, sabe? Quando eu escuto de um casal, né? Sabe que aqui a gente atende muitos casais e no consultório também. Quando um casal chega para mim e fala assim: nós somos muito parecidos, nós fazemos tudo igual. Para mim, isso soa como um alarme, porque isso me mostra que tem alguém que está sendo mais controlador, enquanto que alguém está se submetendo ao outro o tempo todo. Mas existem também outros alarmes que me soam, sabe? Quando aquele casal chega e fala para mim, olha, pequenos planos que a gente vai fazer, pequenas decisões, para nós tudo é uma briga. Tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que aprender a se comunicar, chegar num acordo, ter os combinados, fazer bons acordos. Então, a gente precisa conversar. E toda conversa não pode ser um pé de guerra, né? A gente tem que aprender a se comunicar de forma a resolver problemas e não a aumentar outros. Ou se um parceiro, né? Outra lá, se um parceiro às vezes não fala, mas lá na mente dele parece que tem uma lista de tudo que o outro fez de errado durante o casamento inteiro. Aí, em 1987, ele brigou comigo. Em 1992, sabe aquela lista de mágoas, lista de ressentimentos? Outro alarme, né, gente? Importante. Ou se um dos parceiros concorda com tudo, mas ao mesmo tempo fica sempre andando assim na ponta dos pés, sabe? Nunca quer contrariar, fica cuidando do que fala ou de como fala. É outro alarme, né? Então é melhor a gente fingir
É parar de fingir que esses problemas não existem e ter uma boa conversa. Tem gente que fala, uma boa discussão apimenta a relação. Eu não estou falando aqui sobre discussão como uma briga, e sim uma discussão para resolver os problemas. E dentro dessas conversas, é importante que a gente saiba que o outro tem sim a sua própria personalidade, sua própria identidade, tem também sim as suas necessidades, os seus desejos. A melhor coisa para resolver ou para ajustar essas diferenças são as conversas. Então, a gente não pode pensar ou fugir disso o tempo todo, né? Muitas vezes, a gente deve se expressar que a gente não concorda ou que ficou desapontado com alguma situação. Expressar desagrados, expressar o que sente, falar. Isso é muito importante. Existe um discurso que permeia muitos relacionamentos. Quem nunca escutou alguém falando assim, eu quero o melhor para o meu cônjuge. Eu quero que ele cresça, que ele desenvolva o seu potencial, né? Eu quero apoiá-lo em tudo, eu apoio em tudo. E às vezes essa fala é apenas aqui, ó, na fala. Ela não acontece nas atitudes. E às vezes as pessoas não fazem isso nas atitudes, não é por outra razão, senão por medo, por insegurança, né? Todos nós precisamos nos sentir amados, e quanto mais nós amamos alguém, também essa pessoa mais importante se torna. E com isso, muitas vezes, tememos perdê-la. Então, alguns casais têm medo de incentivar esse crescimento, incentivar essa autonomia do seu cônjuge por medo, pela insegurança, sabe? Às vezes quer que essa pessoa seja feliz, claro que quer, mas tem medo que essa pessoa cresça a tal ponto de modo a esquecer-se dela, a não ter mais tempo para ela, não dar mais atenção para ela. Ou cresça a tal ponto a entender que esse casamento não é importante mais e a pessoa querer se separar. Existem muitos medos. Esse medo de uma rejeição, né? Então, a gente tem que aprender a confiar na pessoa, né, no seu cônjuge, aprender a confiar em você mesmo e aprender a confiar em Deus, né? E sim, apoiá-la em tudo. Não adianta a gente pensar que dentro de um relacionamento as duas pessoas são iguais, né? Porque nós somos já programados pela biologia, por Deus, né? Mas programados a procurar olhar aquela pessoa que é diferente, né? Para compensar aquelas qualidades que não existem em nós. E essas diferenças, elas deveriam ser catalisadores, deveriam ser como se molas que impulsionássemos a crescer e não a nos afastar, né? Mas, infelizmente, essas diferenças para muitos casais são ameaçadoras, né? E a gente precisa ficar atento para observar se não estamos usando estratégias, mesmo que inconscientes, para nos proteger dessa dor, proteger, né? Fazendo com que o outro não cresça. Então, muitas vezes a gente tenta controlar o nosso parceiro, ou fingir que essas diferenças não existem, ou mesmo adequar-se, né, às expectativas do outro, do nosso parceiro. E tente, então, analisar, né, como você tem sido, ou como você tem se relacionado. Será que você tem expressado aquilo que você quer? Ou será que você tem controlado tanto seu parceiro? Quais são os sentimentos que você tem quando você pensa que seu parceiro pode fazer coisas longe de você? As pessoas, né, não escolhem se elas vão ser controladoras ou não, ou se vão ser aquelas pessoas que aceitam tudo. As pessoas apenas têm medo. Quase tudo que fazemos serve para tentar nos proteger da dor. Mas a maior parte da dor que experimentamos vem desse comportamento de proteção. Analise a sua vida. Olhe, tente olhar, né, e avaliar. Será que eu estou feliz? Será que eu não tenho ressentimentos com o meu cônjuge pela forma como ele
me sufoca? Será que eu me sinto sufocado? Eu quero fechar essa aula com uma reflexão, fechar essa parte da aula com uma reflexão. Conta a história que um casal tomava café da manhã no dia das suas bodas de diamante. 60 anos de casados. A mulher passou a manteiga na casca do pão e entregou para o marido. A casca. Ficou, tirou o miolo e foi comer. Enquanto ela mastigava aquele miolo, ela pensou: eu sempre quis comer a melhor parte do pão, que é o miolo. Mas eu amo demais o meu marido e por 60 anos eu sempre lhe entreguei o miolo. Mas hoje eu quis satisfazer o meu desejo. É justo que eu coma o miolo, pelo menos hoje, que completamos 60 anos de casamento. E ela, imaginando que o marido já ia ficar bravo, que já ia reclamar. Quando ela olha para o rosto do marido, o marido abriu um sorriso e falou: muito obrigado, minha esposa, muito obrigado por esse presente, meu amor. Durante 60 anos, eu sempre desejei comer a casca do pão, mas como você sempre gostou tanto dela, eu nunca ousei pedir. Talvez quando você começou a escutar a história, você pensou: meu Deus, que marido egoísta. Comia a melhor parte do pão e ela ficava com a pior. Meu Deus, né? Talvez você pensou isso. Mas com o tempo, quando eu termino a história, você pensa, meu Deus, eles ficaram os dois insatisfeitos por 60 anos, porque não souberam comunicar aquilo que gostavam. Talvez lá no primeiro café da manhã, lá na lua de mel ainda, um entendeu do outro que era aquilo que ele gostava. E por tentar agradar, por tentar preservar esse amor, tiveram uma interpretação errada e fizeram durante tanto tempo abrir mão da sua identidade para agradar o outro. Será que a possibilidade do seu cônjuge pensar diferente de você traz certo medo ou irritação? Será que você se encaixaria num tipo de controlador? Ou será que indiferente, fingindo que aquilo não acontece? Que as diferenças pessoais não acontecem? Ou será que você é aquela pessoa submissa que concorda com tudo, né? Então, tem vários tipos aí de características, de padrões que podemos ter dentro de um relacionamento, né? Então, existe aquilo de um controlador e outro submisso, demais. A gente não está pensando na submissão que fala a Bíblia, mas sim naquela submissão exagerada, né? Então, enquanto um parceiro está no comando, o outro vai acatando seus desejos, vai concordando com tudo. Mas quando a gente olha essa situação, a gente pode pensar que nos casais existem muitas vezes uma alternância desse controle. Nem sempre é a mulher que é a controladora em todos os momentos, ou o homem, né? Pode ser alternando, isso pode acontecer alternando, enquanto que o homem, em alguns assuntos, pode ter mais esse controle, a mulher concorda. Ou o contrário, a mulher pode ter o controle em alguns assuntos e o homem concorda. Aí não teria problema nenhum, porque isso seria saudável. O que não dá é para fixar quando um controla o tempo todo e o outro se submete o tempo todo, sabe? Controle, então, envolve dar ordens ou mesmo intimidar alguém fisicamente, né? E sempre tem um que parece ser mais fraco e outro mais forte. Só que aí a gente tem que ficar de olho, porque nem sempre aquele que parece mais frágil é de fato mais frágil. Às vezes esse é o que é mais controlador. Tem um livro que eu li há muito tempo e chama-se A Insustentável Leveza do Ser. Um livro bem subjetivo, né? Tal como o título, A Insustentável Leveza do Ser. Mas fala de um casal, de um relacionamento. Triângulo amoroso, na verdade. Mas
O livro que mais me surpreendeu no livro é que uma das protagonistas, a Teresa, que era a pessoa que se demonstrava mais frágil, aquela que precisa de mais cuidados, de atenção, somente no final da história que fui perceber que ela era a que controlava o casamento, controlava o marido. Ela que manipulava muitas das situações ali. Existem muitas atitudes que uma pessoa pode controlar o outro, sabe? Ter essas atitudes. Então, por mais que a gente tenha uma tendência a pensar que isso, o controle está na força, ou no grito, ou na palavra mais firme, nem sempre. Às vezes ela pode aparecer de uma outra forma, através do choro, né, de ameaças, esqueci agora o termo, mas assim, fazendo com que o outro se sinta mal, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. O controle, a submissão, ela pode ser exaustiva, porque se, sabe, aquela pessoa tá sempre um controlando, um sempre se submetendo, né? Por mais que aquele que está ali na posição da submissão pareça que está concordando com tudo, né? Aquilo vai gerando assim um desconforto, um ressentimento, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim, não, ou alguns casais querem se autoafirmar e falar, não, em casa não acontece isso. Mas muitas vezes a pessoa que é a submissa, ela se sente mais confortável, mais à vontade, ou tem comportamentos mais espontâneos e relaxados quando o seu marido ou a sua esposa, que é controladora, não está por perto. Então veja que é bom ficar de olho, é bom ir analisando a sua própria vida. Mas também tem aquela relação, aquele padrão que é indiferença, indiferença. Quando as pessoas olham para essas diferenças que acontecem no casamento e fingem não se importar, sabe? São aqueles casamentos que parecem que são calmos, parece que tem poucos assim altos e baixos, né? Que é aquele casamento que parece que tá tudo certo, mas é aquele casamento morno. Na verdade, esse casal é quando um desistiu do outro, um desistiu de querer bem o outro, sabe? Porque a felicidade pessoal foi considerada menos importante, né? Cada um deixou para lá, sabe? Então fica indiferença, indiferença. Eu sou indiferente com aquilo que eu gosto, não fico lutando, não fico brigando por aquilo que eu quero, e o outro também. Então fica aquela situação, aquele casamento morno. Com isso, o que vai acontecer, gente? Claro que é o distanciamento. E esse distanciamento pode ser apresentar quando um fica, por exemplo, nas redes sociais o tempo todo, um na televisão. Talvez um deles vai se embriagar ou vai se afastar de casa ou fica muito tempo fora de casa com amigos, né? Ou fazendo hobbies ou eventos esportivos. A pessoa vai se afastando e não se conversa sobre isso. Com isso, vão conversando cada vez menos, com pouca intimidade, com muito tédio, né? E com o tempo, isso vai sim culminar num divórcio, gente. Se não culmina no divórcio, são aqueles casamentos de muito tempo que, embora morem na mesma casa, não se falam mais, não se relacionam mais, né? Quantos casais que nós atendemos aqui na escola assim? Casais que, quando os filhos crescem, olham, percebem que não tem nada mais em comum e simplesmente se separam. Né? Então, não é evitando o conflito. A gente tem que perceber, né, quando existe um problema e tentar resolver. Eu posso, sim, tentar compreender o outro, compreender o que ele gosta, o que ele quer, os seus desejos, né? Explorar isso tudo, né? De repente, o meu parceiro quer alguma coisa diferente, né? Eu posso deixar que ele vá sozinho, posso tentar acompanhar para ver se há alguma coisa que eu gosto também, né? Mas é importante que a gente queira isso. É uma atitude, eu querer me envolver mais, ou eu querer dar esse espaço,
né? Nós somos diferentes, cada um tem a sua identidade distinta, né? E é importante isso, que cada um saiba primeiro quem é si mesmo, né? Tem a sua identidade bem clara, para daí sim construir uma identidade como casal. Então é importante isso. Se eu fico nessa indiferença, a solidão vai tomar conta de cada um. Então vão ser duas pessoas sofrendo sozinhas dentro de um casamento, né? Ninguém de verdade é indiferente ao outro, de verdade não. A gente pode até fingir, pode até dar essa impressão que não está se incomodando, mas de verdade todos nós queremos nos sentir amados, nos sentir conectados. E outro exemplo desse padrão é a submissão. É aquele relacionamento que os dois parceiros vão tentar fazer o outro feliz, nem que isso seja desistir da própria individualidade, em função da identidade do casal. É aquele casal que vai ceder sempre e assumir, né, compromissos para deixar o casal feliz, para deixar o casamento tudo certinho. Mas esses casais, eles têm tanto medo da diferença, e por isso eles vão abrindo mão de quem são, dos sentimentos. Isso também pode gerar insatisfação, dor lá na frente. E muitos até, aquela dor, aquela mágoazinha, aquele ressentimentozinho que nunca é falado, que nunca é discutido, pode transformar-se numa raiva, ter uma dimensão muito maior. E é aí que né, aquela história do casal do velhinho. Ela queria agradar e dava pro marido o miolo do pão, comia casca. Ele queria agradar, né, e achava que estava concordando, fazendo um bem para ela. Então, por falta de comunicação e porque os dois queriam preservar aquele relacionamento, os dois foram abrindo mão de quem eram. Faltou diálogo ali para tentar resolver, para tentar se reconectar, né? Entender o que realmente cada um quer, entender realmente o que cada um gosta. Então, são vários padrões, né? Ou tem aquele casal que os dois são controladores, e daí fica aquelas lutas sem fim, sabe? Um não quer ceder para o outro. Ou aquele que um é controlador e o outro não aceita, começa a se rebelar de uma certa forma, se esforça, né, para mudar. Quanto um se esforça para mudar algumas atitudes no seu cônjuge, o outro se esforça de uma forma valente para resistir. Gente, não tem nada de mal em nenhum desses padrões. Nada de mal. Desde que aconteça uma alternância. Desde que eles não sejam fixos. Sabe? Não dá para ter controle o tempo todo, submissão o tempo todo, indiferença o tempo todo, rebelião o tempo todo. Sabe? Tudo é pela comunicação que se resolve. É importante que eu olhe para mim mesmo e queira preservar a minha individualidade, assim como eu tenha um bom ânimo, é, um bom incentivo para que o meu parceiro, que o meu cônjuge também cresça, também tenha os momentos de individualidade dele, né? Então, é importante que eu olhe ali para o meu casamento e vá avaliando como tem sido, quais têm sido os padrões no meu relacionamento. Será que está fixo num? Será que existe uma alternância desses padrões? Controle, submissão, indiferença, né? Nós não podemos ficar fixos num padrão específico, mas tentar ali ir alternando, tentar conversar sempre, sabe? Porque quando existe essa fixação num desses padrões, a longo prazo, esse comportamento vai esgotar toda a conexão que vocês têm como casal, toda a compreensão e também todo o amor. E aí a tendência é esse casamento ser frustrado, né? Porque às vezes o casal, um dos cônjuges, ó, vira para o lado da cama e pensa:
eu estou impedido de ser eu mesmo. Ou ele ou ela é uma estranha para mim, eu não conheço mais, pelo distanciamento que foi acontecendo. Então, é importante eu compreender os receios, né, os meus receios, do parceiro também, né? Então, avalie você mesmo. Examine o seu diálogo interno. Será que você passa muito tempo tentando imaginar, tentando adivinhar o que o teu parceiro está pensando, o que ele está sentindo, o porquê que ele teve esta ou aquela reação? Será que você descobre-se tentando ou temendo, tendo medo que se você ceder para ele ou para ela em determinado assunto, isso vai causar um efeito dominó e seu cônjuge vai se afastar ainda mais de você? E você, de repente, sente que tem medo que ele vai embora, que ele te abandone, ou que ele acha que você não tem mais graça? Será que esse tipo de questionamento invade a sua mente? Você precisa ter em mente que compreender o comportamento é um bom meio para você poder alterá-lo. Analise, então, a sua vida, o seu comportamento, seus pensamentos. Tenha um olhar para o futuro pensando, eu posso mudar aquilo que está errado na minha vida. Eu posso, essa consciência que existe alguma coisa que está atrapalhando o meu relacionamento. Essa consciência já é um meio caminho andado. Mas aí você precisa de mais. Precisa estar atento para não cair nas mesmas armadilhas. Ficar atento para mudar, para consolidar as mudanças que você entende que são necessárias. Assuma a sua própria responsabilidade. Não se coloque o tempo todo no lugar de vítima. Não adianta falar, ai, meu marido é controlador, minha esposa me controla o tempo todo. Não. Assuma a sua autorresponsabilidade. Saia desse lugar de vítima. Pensar, então, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Também pense, examine qual é a sua contribuição, né, para que esse padrão continue acontecendo. Né? A gente pode pensar assim que nós não podemos mudar ninguém, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Então, tente observar, será que eu sempre estou assim, ou eu tenho aquelas atitudes de tentar sempre subornar, convencer o outro, ou manipular o outro? Então, olhe para você mesmo, para o seu comportamento. Né? Às vezes é fácil identificar no outro qual o padrão dele, mas e o seu? Né? Então, avalie isso tudo. Né? Sem compreensão, é impossível construir um compromisso saudável, um compromisso adequado. Então, a responsabilidade, primeiramente, é sua. Se você quer mudança, quer melhora aí no seu relacionamento, então, a primeira pessoa que deve mudar é você. E agora a gente vai falar um pouquinho daquela ferramenta que eu dei, que são 3 colunas, né? E fala sobre os assuntos que podem ser conflitantes para vocês no casamento, né? O que significa cada assunto desses e de onde vêm essas expectativas, né? Então, eu pedi que você preenchesse, escrevendo aquele pensamento que primeiramente viesse à sua cabeça diante de cada palavrinha ou sentença que tinha na primeira coluna. Depois que preenchesse totalmente a coluna do meio, então você deveria ir lá para a terceira coluna e imaginar ou tentar se lembrar de onde vem aquele pensamento. Se é do pai, da mãe, do avô, da igreja, da escola, de onde veio. Então, essa atividade não tem certo ou errado. Não existe isso, certo ou errado. Então, porque cada um tem o seu pensamento, o seu sistema de crenças, aquilo que aprendeu. Só que dentro do casamento, gente, dentro do casamento, isso tem gerado conflito, né? Como que essas expectativas, esses pensamentos que você tem aí, que você escreveu na coluna do meio, como que essas expectativas, esses pensamentos alimentam as discussões ou alimentam as insatisfações. Então, na verdade,
Não é uma avaliação, não é um teste que eu tenho que corrigir essa atividade. Mas eu quero que você pense nela como uma reflexão, que você consiga se autoanalisar e pensar também no seu relacionamento. Será que o que eu penso, que eu escrevi lá nas colunas do meio, será que cada pensamento que eu tenho, que eu tive, enquanto preenchia essa ferramenta, será que essas expectativas, que esses pensamentos, eles alimentam as discussões no meu casamento? Será que quando eu olho para isso que eu escrevi, essas sentenças que eu escrevi, essas frases, esses pensamentos, será que eu preciso mudar alguma delas? Ou será que elas devem continuar na minha vida para sempre? Por que eu pergunto isso, gente? Porque tem coisas que fazem sim sentido mudar. Sabe aquela história da Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Nós não precisamos ser a Gabriela Cravo e Canela. Quando a gente avalia com bastante sinceridade, não para mostrar para outra pessoa, mas um diálogo interno, eu comigo mesmo, eu posso avaliar e entender que tem algumas coisas, alguns pensamentos, algumas atitudes, alguns comportamentos que já não me servem mais, que eu posso abandonar, que eu posso deixar para lá, né? Enquanto que existem algumas coisas que são muito importantes que eu preserve, que eu continue. Então, é sobre isso. Será que você pode manter? Ou quais delas você deve manter? E quais desses pensamentos você pode mudar? E a terceira e última pergunta, e eu acredito que é a mais importante: quais desses pensamentos são particularmente importantes para a sua identidade? Quais deles são tão importantes, mas que hoje você percebe que você não tem levado eles em conta? Que dentro do seu relacionamento, do seu casamento, você constantemente tem aberto mão? E aí eu te convido a resgatar, a olhar para essas expectativas que você colocou. E quando você reconhecer aquilo que realmente é importante, tente resgatar isso. Ah, eu gostava tanto de acampar quando eu era solteiro. Depois que eu casei, eu nunca mais fui. Isso é tempo de lazer. Então pensa assim, será que eu posso resgatar isso? Posso. Aí você pode chamar a sua esposa, vamos acampar, fazer uma caminhada no meio da floresta, nas montanhas? Não, eu não quero, se a esposa falar. Então, eu peço que você respeite meu tempo, mas isso vai me trazer alegria, bem-estar, e eu quero fazer isso. E eu vou, né? Conversando, se entendendo. Ou a esposa pensa assim, puxa, eu tinha uma amiga que eu gostava tanto, mas meu marido não queria que eu falasse com ela nunca mais. Eu deixei essa amizade no passado. É falar, amor, eu vou me encontrar, eu quero marcar um café com a Mariazinha, que eu tô com saudades dela. E o marido, não, mas eu já te falei que eu não quero que você se relacione com esse tipo de gente. Você vai falar assim, olha, mas conversar com ela sempre me trouxe alegria, paz, conexão, e eu vou sim me relacionar com ela, eu vou marcar um café com ela. Tudo conversado, gente, ajustado, negociado. Não deixar mão, não abrir mão de fazer coisas que para você é importante. Pense que você pode sim resgatar coisas lá do passado que são importantes para você, que te fazem bem, que te fazem feliz. Então, essa lista é apenas um exercício para que você aprenda a olhar para você e reconhecer aquilo que é importante e aquilo que também é motivo de conflito do seu relacionamento, mas que você sim pode mudar isso e tudo mais. Um abraço e até a próxima aula.